escuteiros desencarnados. Boa noite. Boa noite. Vamos alegrar, gente, que a gente está aqui com saúde, né? Nessa casa de paz, de luz, né? De amor. Hoje a palestra será com o nosso irmão Ronaldo e o tema será Vós sois luz. Certo? E sempre para começar as nossas atividades de hoje, a gente faz uma prece, certo? Então, se quiserem se ajeitar na cadeira, ficar de maneira confortável, se quiserem fechar os olhos, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, sentindo as boas vibrações desse lugar, dos irmãos abnegados que trabalham incessantemente na divulgação do bem aqui na dimensão da carne e também na dimensão maior que é a espiritual. Pedimos auxílio para o irmão que aqui irá falar hoje, que possam suas palavras ser luz, possamos absorver as informações precisas, possamos aproveitá-las no nosso dia a dia e usar de modo inteligente para que possamos evoluir de uma maneira saudável e assim ser exemplo para todos que estão ao nosso redor. Então, que o Pai Divino Mestre nos envolva hoje sempre, que assim seja. Eu peguei uma mensagenzinha do Espírito Emmanuel, que acho que todos receberam, e se chama Fracasso. Isso pode até despertar um gatilho mental, né? Meio chato na gente, mas é uma mensagem bem reflexiva, né? Justamente para a gente aproveitar ele, né? Diz assim: se o fracasso aparece, não te afliges, trabalha. Não te lastimes, pensa. Não te afastes, insiste. Fracasso é o modo certo de mostrar modernidade. Não pares, segue à frente. As mudanças precisas. A perda aproveitada é luz de experiência. Deus permite o fracasso por auxílio e lição. Então fica a mensagem reflexiva. Atrás também tem outra mensagem aqui sobre a água, mas no próximo momento. Então, sem mais delongas, eu quero convidar o nosso irmão Ronaldo para fazer a sua palestra. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite a todos. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Gratidão a Deus que nos oferta a oportunidade de servir. Gratidão à casa pelo convite. Gratidão a vocês pela paciência e pela atenção. Na noite de hoje falaremos de um tema que nos propõe uma reforma íntima e o desenvolvimento de uma habilidade inerente a todos que estão aqui. O tema da palestra é uma mensagem de Jesus que nos alerta: vós sois luz. No início, diz a Gênesis, Deus criou os céus e em seguida a terra. Logo, a terra era coberta de trevas e ele disse que haja luz. Se pegarmos essa passagem e começarmos a refletir acerca da mensagem, vamos entender que Deus criou os céus e não o céu, plural, dando a entender que existem múltiplas dimensões deste espaço ou desta situação ou deste
céu. E falou na terra, sendo que o texto eximir não é terra, é matéria. Deus criou os céus e a matéria. E a matéria era trevosa e disse que haja luz. E se fez luz. A luz, ela não é causa, ela é efeito. Ela é um efeito de um processo. Se pegarmos a lógica física, vamos entender que a luz é uma onda de fótons que parte de uma causa, que seria um processo de energia. E a energia é um processo de atrito ou de combustão. Se pegarmos o Sol como exemplo, a luz que chega à Terra, proveniente do Sol, que leva 8 segundos para chegar até aqui, ela não é causa, ela é efeito da fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Então, que fique claro logo no início, da nossa fala, que luz não é causa, luz é efeito de um processo interno, não externo. Os egípcios, segundo Emmanuel, numa psicografia do livro A Caminho da Luz, trazida pelo médium Chico Xavier, quando Emmanuel fala dos egípcios, diz dos espíritos que vieram para a Terra no passado. Os egípcios eram os que eram dotados de maior conhecimento da ciência secreta, das escolas de mistérios, e seus adeptos tinham conhecimento da vida após a morte e dos processos que a física moderna conhece, dizendo que a matéria mais a velocidade forma energia, energia mais velocidade forma luz, luz mais velocidade forma um mistério, ao qual eles chamaram de mistério, não descreveram o que é, mas diz que este mistério mais velocidade formava o que hoje conhecemos como espíritos. Então, entendendo superficialmente essa mensagem, concluímos ou consideramos que se luz mais velocidade forma mistério, e esse mistério mais velocidade forma espíritos, ao aprender, ao conseguir ultrapassar a velocidade da luz, nós adentraríamos no mundo espiritual, sendo que na física nada é capaz de passar os 300.000 quilômetros por segundo que a luz consegue atingir. Nada é capaz. Nada é capaz de passar a luz, segundo afirmações da física. Todavia, em 2019, uma máquina que tem lá na Antártica, chamada ANITA, esta máquina captou partículas que viajavam mais rápido do que a luz, e essas partículas se comportavam de modo inteligente, como se tivessem uma vontade própria. Essas partículas são chamadas de neutrinos. E começou um murmurinho no campo da física. Como pode partículas terem esse comportamento independente? Uma vontade própria, não obedecer regras nem da física mecânica, atômica, nem da física quântica. Chico Xavier, em 1986, disse aos seus amigos próximos, por volta de meados do próximo século, iria por acidente o homem captar, através de máquinas tecnológicas, o mundo espiritual. E dali começaria-se um processo de conexão e entender a nossa verdadeira realidade. Seria esta captação de neutrinos o início desse processo? Nada cresceu tanto na nossa humanidade quanto a racionalidade e a intelectualidade humana. Se nós pegarmos
os últimos 100 anos de desenvolvimento, de 1900 até 2023, evoluímos em 123 anos, o equivalente do esforço tecnológico da civilização passada por mais de 2.000 ou 3.000 anos. Nos últimos 123 anos, nós evoluímos de uma forma absurda a nível intelectual. Mas só a nível intelectual, amados, segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, em especial o psicólogo Steven Pinker, numa obra sociométrica de análise sociológica, ele afirma que nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais, em uma obra de pouco mais de 1.600 páginas chamada Os Anjos Bons da Nossa Natureza, dizendo que nunca se preocupamos tanto com a natureza, nunca se preocupamos tanto com os animais, nunca nos preocupamos tanto com pessoas que vivem em situação de necessidade. Também no último século evoluímos moralmente. Nunca se valorizou tanto a humanidade como no último século. Muitos aqui já devem ter escutado até em nossa região, na década de 30, o cangaço, ou pessoas que tinham uma estirpe de comportamento coronelista, diziam: fulano mata só para ver a terra. A gente escutava muito isso. Mas cada vez mais está ficando raro pessoas com comportamentos maldosos. Se eu perguntar a você, com exceção de Pedrosa, que é delegado, vocês conhecem mais pessoas boas ou ruins? A maioria vai dizer: conheço mais pessoas boas. Pedrosa, ela que é delegada, ela contra a realidade, né? Mas nós, de fato, começamos a enxergar mais bondade na nossa sociedade do que maldade. Mas por que a maldade nos atinge tanto? Porque se numa parede branca como essa tem um pontinho de sujeira, focamos mais na sujeira do que na parede branca. Gestalt é o nome disso. Quando eu direciono a minha percepção para aquilo que está desajustado, fomentando naquele desajuste um processo de inalação psicológica. Ou seja, eu percebo o lado ruim e atribuo que aquilo ali é o geral, generalizando aquela informação. Então, Jesus, ele nos afirma: sois luz. Mas não apenas isso. Ele diz que nós somos, a priori, o sal da terra. Lá em Mateus capítulo 5. Sois o sal da terra, e se o sal for insípido, de nada servirá. Será jogado fora e será pisado. Mas como assim? Se pegarmos o sal como propriedade, ele é um tempero, mas ele não serve apenas para temperar. Naquele tempo ele servia para conservar comidas, alimentos. Servia também para descongelar templos. Porque naquela região hebraica, ainda que seja um curto período de tempo, lá também neva, lá também faz frio. Faz frio, Renato? Olha, chegou semana passada. Viu lá? Faz frio. E na época de inverno intenso, o sal é utilizado para descongelar casas, mansões e templos. Mas para isso ele tem que ser pisado. Porque aquele sal não tem utilidade culinária, não tem utilidade de conservação. Então, quando Jesus diz: sois o sal da terra, ele está dizendo: se esse sal não servir para temperar a vida, se esse sal não der sentido à própria existência, se esse sal não buscar ter utilidade, ele será jogado fora e será pisado, será massacrado. Mas ele prossegue lá em Mateus capítulo 5: sois a luz do mundo. Sois a luz do mundo. Se nós pegarmos o sal e a luz em seu elemento básico, nós vamos ter apenas um fóton, que é uma partícula. O sal, nós vamos ter 4 elementos: sódio, potássio, cloro e iodo. Sódio e potássio juntos geram explosão.
Pólvora, por exemplo, tem uma grande quantidade de sódio e potássio. Quando você pensa, os seus neurônios estão se comunicando por uma informação sináptica. O neurônio da direita joga a informação de sódio e potássio, o neurônio da esquerda pega essa informação. Sódio e potássio geram uma explosão que gera sinapse. Se você pega sódio e potássio também, você consegue ter uma molécula chamada luciferina e luciferase gerar luz no vagalume. Então veja como a sabedoria de Jesus era profunda ao afirmar: sois primeiro o sal da terra, mas também sois a luz do mundo. Porque ele estava falando que é sendo de fato o tempero do sal para a própria vida que você vai acender a luz inteira, como ocorre no vagalume, utilizando essa metáfora apenas para contextualizar simbolicamente essa informação para o sal muitas vezes após Jesus trouxe. As moléculas luciferina e luciferase é quem produzem a luz. Deve ser luciferina, esse é o diabo, essa é a Satanás. Não existe essa palavra Lucifer na Bíblia. Você pode encontrar em alguma tradução do livro de Ezequiel, mas não existe. No original não existe. Foi um termo criado por volta do século 13 depois de Cristo, para representar o peixe que tem lá em Ezequiel, ao qual o anjo de confiança do Senhor, ao achar que poderia ser mais do que ele, o traiu. Aí eles colocam no meio este personagem. Lucifer significa portador da luz. E às vezes eu faço palestras para professores e eu digo: vocês sabem o que significa aluno? Aluno todo mundo sabe, né? Ausente de luz. Mas professor vem do grego photos fósforos. Photos fósforos. Portador da luz, ou aquele que acende a luz. Mas em latim é Lucifer. Então, quando o aluno disser o professor é o próprio Satanás, ele não está de todo errado, não. Obviamente, brincadeiras à parte, os egípcios, eles conheciam essa doutrina secreta, que hoje existem escolas de mistérios que ainda estudam essa doutrina secreta. Quem quiser conhecer, procure essas escolas de mistérios. Algumas são abertas, outras são fechadas. Rosa Cruz é uma delas, Cabala Judaica. Diante disso, a luz que Jesus fala não é a luz externa, é a luz interna. É a luz que modifica o indivíduo sendo causa para um efeito maior, que seria o processo de iluminação externa. Mas, irmãos, como é que eu posso me iluminar externamente? Como é que eu posso fazer esse processo? A partir do momento que você pensa em se iluminar, você já está começando errado. Porque a luz seria causa desse processo. Ela tem que ser feita de uma causa maior. Mas eu vou explicar o que eu estou falando. Quando pegamos os textos que descrevem Jesus, porque eu não posso dizer os textos que Jesus escreveu, porque Jesus não escreveu nada. Seguidores foi quem escreveram por ele, pela sua própria psicologia. Cada um identificando Jesus aquilo que chamava mais atenção. Os mais espiritualizados, como João, focavam na parte mais espiritual. Os mais, digamos assim, detalhistas, como Lucas e Marcos, focavam na parte mais descritiva. E Mateus, no comportamento, a relação que ele viveu com Jesus. Mas tem Tomé, no Evangelho de Pinóquio, tem Tiago, tem Maria Madalena, tem o Evangelho segundo Pedro, tem o Evangelho segundo Tecla, tem o Evangelho segundo Joana, tem o Evangelho segundo Humberto de Campos, trazido por Chico Xavier, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Neles nós podemos entender, unindo todos, a dimensão dos ensinamentos de Jesus e o poder de transformação que tinha. Tais ensinamentos na nossa vida. Por exemplo, para que eu possa gerar luz, eu preciso de quê? Matéria
e atrito, gerando energia. Quem usa fósforo em casa para acender o fogo não sabe que você tem que gerar um atrito. Daquele atrito sai a chama, forma a chama. E que atrito é esse que Jesus estava falando? Veja só que atrito é esse. É o atrito de um centurião romano que tinha um servo fiel como filho e tinha sua crença nos deuses de Roma, Juno, Janus, Virgo, Dionísio, e de repente vê o seu servo sofrendo intensamente e pega seu cavalo, sabendo que seu servo iria morrer, e vai em direção a Galileia, porque Israel ela é mais ou menos do tamanho, metade da Paraíba, tem 22 mil quilômetros quadrados, um país bem pequenininho, dividido em algumas regiões: Galileia, Samaria, Judeia, Eritreia. Samaria não lidava com Judeia, não gostava de judeus. Judeus não gostavam de samaritanos. Galileus não se davam bem com judeus. E de repente lá nós temos um centurião romano da Cesareia buscando a Galileia em seu cavalo. E fora em seu cavalo, cavalgando, e de repente chega. Não precisa correr não, seu Geraldo. Fique tranquilo. Então, estava indo no seu cavalo em rumo a Galileia, para a região de Betsaida, próxima a Cafarnaum, próxima a Migdala, Magdala. Ao chegar lá, a multidão que seguia Jesus, vê o centurião romano chegando e logo começam a pegar as espadas para defender Jesus. Como se ele precisasse da defesa. Logo o centurião chega, desce, vai no encontro a Jesus, se ajoelha aos pés dele e diz: Mestre, salva o meu servo, que eu tenho um filho que está perto de morrer. Jesus olha com profunda reflexão para aquele homem que estava em atrito com sua fé, buscando uma outra luz. É o atrito. Imagina você deixar suas crenças para salvar alguém que você ama. E assim ele fez. Jesus disse: Tu crês que eu posso salvar o teu servo? Creio. Leva-me até teu servo. Mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer apenas uma palavra e ele estará salvo. Jesus, em toda Jerusalém, em todo Israel, eu jamais vi tamanho fé como desse centurião. O vencimento do próprio ego em atrito para formar a luz. Jesus diz: vai e teu servo já salvo. Este mesmo atrito que nós enxergamos em Nicodemos, doutor da lei, fariseu, homem de impostos, que nas escondidas fugia de Anás e Caifás para se encontrar com Jesus, porque ficava impressionado com tais ensinamentos. Mas também Nicodemos chega perto de Jesus, está Jesus de frente a um paralítico, e Jesus diz: estão perdoados os teus pecados. Nicodemos se revolta e diz: mas como é que tu pode perdoar os pecados? Tu não és Deus? Isso é uma blasfêmia. Jesus olha para Nicodemos e diz: é mais fácil dizer esse nome, estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. O paralítico se levanta e anda. Como não se impressionar? Nicodemos se impressionou. Na calada da noite, na água de João, Nicodemos se encontrava com Jesus, seguindo para aprender. Questionava, como na famosa passagem: Mestre, como eu posso conhecer o reino dos céus? Não é possível conhecer o reino dos céus se eu nascer de novo. Falava de reencarnação. E de repente, também de reforma íntima, que é o nascimento. Pergunto a vocês: quantos nascimentos já tiveram nesta única encarnação? Vocês já renasceram muitas vezes.
criança, o adolescente, o adulto jovem. Isso é o renascimento, mas também as tribulações, as provações, as dificuldades, as traições, as ingratidões, isso renasce também. Os atos de generosidade, de caridade, os conhecimentos adquiridos, tudo isso é renascimento, nascer de novo. Se propor a conhecer algo que não for reconhecido. E Nicodemos, em sua ignorância, olha e diz: mestre, quer dizer que eu tenho que voltar para dentro da barriga do útero da minha mãe? Diz Nicodemos: tu és doutor da lei e não compreende as coisas da terra, quanto mais as dos céus. João descreve isso. Imagina para Nicodemos um homem que fugia da sua religiosidade, dos seus líderes, para se encontrar com Jesus, tentando acender a própria luz, gerando atrito em si. Atrito também que aquela mulher no poço, na cidade de Sicar, capital da Samaria, quando Jesus a vê de longe, se aproxima e diz: dá-lhe de beber. Ela, percebendo que ele é judeu, diz: tu és judeu, e pede para que uma mulher samaritana te dê de beber. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus diz: a água que eu tenho de beber tu nunca mais sentirá sede. Claro que tem outros detalhes nesse contexto. Ele fala da intimidade dela, dos casamentos que não deram certo. Ele conhecia ela perfeitamente e intimamente. Ela se comove por dentro e quebra o preconceito de um judeu, dando de beber. E Jesus quebra o preconceito de um samaritano, aceitando aquela bebida. Aquele atrito íntimo daquela mulher gerou luz. E também aquela eritreia, aquela mulher da região mais ao sul de Israel, que não lidava bem com os judeus. Certa vez descobre que o galileu que fazia milagres estava passando pela cidade. E ela tinha um sangramento, uma endometriose que não parava. Era rejeitada por muitos homens, até mesmo familiares, não sexualmente, mas o mero contato físico, a mera proximidade, porque achava que ela ia intoxicar, contaminar. Ela deixa suas crenças mais egípcias, mais coptas, porque aquela região já é mais perto da cidade de Quima, onde foram encontrados os pergaminhos de Manuto, próximo a Manuto. Tem sal, não? Tem, né? Bastante sal. E aí, ela, ao ver aquela multidão, corre e diz: se eu conseguir tocar apenas no retalho do seu manto, eu serei curado. Corre naquela multidão, toca. E Jesus tem um impacto, porque ela dentro do seu perispírito com tanta fé que o comoveu. Alguém me tocou. Pedro mexe, toda hora as pessoas te tocam. Mas alguém tirou de mim energia, fluido vital, tirou de mim uma capacidade de transformação. E ela se apresenta, e Jesus olha com profunda piedade para aquela mulher e compaixão e diz: tu estás curada. Imagina o atrito que aquela mulher não passou para acender a própria luz. Que tal o atrito também passar Quintus, publicano romano, chefe de Mateus, que ao ver Jesus, paga os teus impostos, não há registros que tu tem pagado os teus impostos. E Jesus diz: os lobos têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem sequer uma pedra para deitar na cabeça e dizer que é sua. Tu és o filho do homem? Que homem? A partir daquele diálogo, ele gera tribulações em Quintus. Quintus não acendeu a sua luz naquele momento. Ele recuou. Em outro momento, outro homem de posses se aproxima de Jesus, querendo entender a verdadeira essência
da luminosidade espiritual, a entrar no reino dos céus. Vem trazendo também o cheiro de riqueza e de ouro, porque comercializava tecidos entre Jericó e Jerusalém. E ao se aproximar, mestre, como eu posso ter o reino dos céus? Como eu posso conquistar o reino dos céus? E Jesus olha para ele, dá tudo que tem aos pobres e me segue. Ele recua. E Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Obviamente, uma metáfora. Camelo, há 2 tipos de camelo naquela região. 3, na verdade. Há o animal camelo. Há a entrada de onde os camelos ficavam, chamava-se agulha, que era uma pequena porta, pequenininha, que o camelo se abaixava para entrar. Ou há também a corda de pesca, que era uma corda grossa, para passar no lugar com uma agulha seria difícil. Porque ele não está falando que é errado você ter condições financeiras. É errado você se apegar mais às condições financeiras do que o lado espiritual. É errado você ser mais materialista do que espiritualizado. Era isso que ele estava falando. E também, este não acendeu a sua luz naquele momento, porque não gerou atrito suficiente com o seu ego, com as suas imperfeições. Mas o que dizer de Joana de Cusa? Cusa, que era o governante da casa de agora eu esqueci. Tá. Do prefeito da região da Judéia. Me lembrem aí, por favor. Ele tinha um irmão, ele tinha quase o mesmo nome. Não é possível ser irmão dele. Estava na mesma vibe que ele. Então vamos lá. Dessa forma, Cusa, este homem que era governante da casa desta criatura iluminada do ponto de vista material, que o pai dele percebeu em Jesus, agora voltou, né? Herodes Antipas é a figura que Cusa era diretor da casa. Ele tem um irmão chamado Herodes Agripa. Eles não se falavam, porque a Agripa roubou a mulher de Antipas. Aliás, Antipas roubou a mulher de Agripa, né? E daí, Cusa tratava Joana de uma forma bem rebelde, bem desleixada, mas amava da sua forma. Joana conheceu Jesus e disse: deixa-me me seguir, mestre. Ela disse: tu vais me seguir, cuidando de quem precisa mais de ti, a exemplo do teu marido. E ela absteve seu ego naquele momento para continuar auxiliando Cusa. Diante disso, olha o atrito de Joana, olha o atrito de Miriam e Migdal, de Maria Madalena. Maria, em hebraico, se chama Miriam. Ela, rica, da cidade de Migdal, em frente ao mar da Galileia, onde príncipes chegavam e a cortejavam. Ela nunca foi prostituta. Erro de interpretação. Nunca foi prostituta. Era rica, mas sofrera um abuso sexual intenso por um tio que a condenou e a afastou. Ela conheceu Jesus e deixou toda a sua riqueza para seguir. E pode chamar Maria de Migdal, Maria Madalena, de 13ª apóstola, porque nos tempos patriarcais de Jerusalém, de Israel, nunca queriam reconhecer uma mulher como a apóstola de Jesus, mas fora. Alguns até dizem que casou com Jesus, mas aí é um assunto ainda assim investigado. Diante disso, Maria Madalena, que deixou as suas inclinações para se nortear a Jesus, gerou atrito, gerou luz. E o pessoal diz que Tomé é incrédulo. Incrédulo era Pedro, porque Tomé se apresentou a Jesus bem depois que Pedro já estava com ele. E de todos, Pedro era o que menos fé
tinha em Jesus. Tomé era racionalista, ele era lógico. Pedro não, Pedro era incrédulo. Jesus vai caminhando, Pedro vem atrás. Mestre, se nós te seguimos, como é que iremos sustentar nossa família? Como é que nós iremos nos alimentar? Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Satanás não é demônio. A palavra Satanás significava espírito de contrariedade. Aquela pessoa do contra, que toda hora está contra seus projetos. Não é? Então, Jesus diz: ainda não te provei a comunhão que tenho com meu Pai? Vede os pássaros que só voam e ninham, mas não semeiam, e mesmo assim o nosso Pai não há de faltar o tempo que dá de comer. Vede os ninhos, os lírios do campo, que nem Salomão em sua grandeza e sabedoria se vestiu tão bem, quanto mais a vós, homens de pouca fé que me acompanham. Buscai primeiro tesouros espirituais e o que mais vos será acrescentado. Vos será acrescentado. Daí, Pedro, em outro momento, como dizia minha avó, quando o cancão guiou, né? Pedro estava a multidão atrás de Jesus, Pedro correu e ainda levou 3 vezes, depois de tudo que viveu. Fragilidades de um homem como qualquer outro, mas que a grandeza de Pedro não está acompanhando Jesus, está depois que Jesus encarna, depois que Jesus volta ao mundo espiritual, quando ele fica na casa do caminho, entre a cidade de Jope, que fica no litoral do Mediterrâneo, acredito que ele seja Mediterrâneo, Mediterrâneo, do Mediterrâneo, até a cidade de Jerusalém. Ainda não encontraram onde era a casa do caminho, mas ele montou a tenda de seca, segundo o Perdicanos, na obra Boa Nova, pouco mais de 100 pessoas por dia, que passavam ali na sua fé hebraica, mas encontravam naquela casa alimento, cuidado, imposição de mãos, passe. Encontrava o alimento espiritual do Evangelho dos ensinamentos de Jesus. Pedro teve a sua culminância de luz acesa da própria luz quando não negou Jesus nenhuma vez, nem quando fora crucificado por Roma, porque ele disse: coloca minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de cumprir com o meu mestre. Também disse: tu serás martirizado. Pedro, se defender dessa crença, ele diz: depois do mestre, martírios são troféus, martírios são glórias. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E Pedro acendeu sua luz depois de muito atrito. O que dizer de João, que não saiu de perto de Jesus em nenhum momento, nem quando foi para o Gólgota, ser crucificado. João, que acompanhou todo instante, que viu Jesus ser espancado, massacrado, cuspido, humilhado, e estava lá o tempo inteiro. João, que nos últimos momentos trouxe Maria, e que Jesus olhou para Maria, sua mãe, e disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dizendo a João: cuida de minha mãe. Foi para Éfeso. Depois, no fim da vida, foram levados para Pátimos, onde foram colocados dentro de uma tigela de óleo fervente, de um caldeirão de óleo fervente, e nada ocorreu. Escreveu o Apocalipse, uma mensagem psicografada, e João acendeu a sua luz. Não espere acender a própria luz de uma forma leve ou simples, porque isso não vai ocorrer. Porque quando quisermos seguir Jesus, ele disse: aquele que quiser me seguir, que carregue a própria cruz. Então é atrito, é dificuldade, é tudo muito complexo de suportar na matéria. Mas diz João de antes: todo espírito. Olha, se minha esposa estava fora, minha filha saiu. Tá vendo? Todo espírito
que sofre aqui na terra pelo bem que fez, quando desencarna, segundo João de Anjos, quando desencarna, chega no mundo espiritual e diz: era para ter sofrido mais. Os espíritos falam: meu filho, não está bom. Não, porque eu cresci muito. Sim, mas lá você não dizia isso não. Porque aqui é diferente. Aqui é outra esfera, aqui é outro nível de pensamento. Então toda dificuldade que nós passamos aqui serve como próprio sol espiritual para que nós possamos acender a própria luz, que seria evoluir espiritualmente. Mas existe, minha gente, um manual. Eu não estou falando nem do Evangelho, estou falando de um manual simples que nos ensina como acender a própria luz. Porque se sabemos agora que nós somos a luz do mundo, mas para que eu acenda a minha luz eu tenho que ter atritos comigo mesmo, tenho que me quietar comigo mesmo, que eu tenho que, de certa forma, passar por coisas que eu tenho perturbação íntima para crescer. Veja se Chico Xavier lá transferindo a sua obra psicografada, datilografando, o olho começa a sangrar. Para, limpa o olho, vai se deitar um pouquinho, mas manda com toda a sua gentileza. O que é que está fazendo deitado? Volta a trabalhar. O senhor não vê que meu olho está sangrando? Eu disse: sim, tem um, né? Tem um privilégio que muita gente que nem tem. Volta a trabalhar. Olha como é difícil. Divaldo, minha gente, recentemente Divaldo fez uma comunicação de cunho político e um monte de espíritas começaram a criticar Divaldo, porque ele disse que as pessoas que foram invadir o Palácio do Planalto foram colocadas dentro de ônibus direto para a prisão sem julgamento. Logo começaram a chamar ele de bolsonarista, de ditador, e as pessoas espíritas começaram a criticar Divaldo. Não é errado você criticar uma opinião de Divaldo, mas criticar a pessoa de Divaldo por causa de uma opinião é muita coisa. Porque para eu, pelo menos, criticar Divaldo, eu tinha que tirar 160 mil pessoas da linha da pobreza. Eu tinha que montar uma instituição que atendesse 5 mil pessoas por semana, gratuitamente. Eu tinha que psicografar 275 livros. Eu tinha que receber 190 milhões pela venda desse livro e doar para a caridade. Eu tinha que viajar 2.600 cidades no mundo inteiro, sem cobrar um centavo, cheio de dor na angina, nas costas, com 96 anos de idade, fazendo palestra. Para eu criticar Divaldo, eu tenho que ter um escola e tanto, viu? Tem que ter um lastro e tanto. Criticar uma opinião não é errado. Democracia, você tem o direito de não concordar com aquela opinião, não aceitar. Mas criticar a emissão da opinião, pessoalmente, nós temos que corrigir isso. Nunca esqueci de um debate científico que tive a oportunidade de assistir no Congresso. 2 cientistas com linhas filosóficas totalmente diferentes. Um kierkegaardiano, muito existencialista, o outro mais spinoziano, mais voltado para um lado também existencial, mas com uma lógica espiritual diferente. Era um chamando o outro de idiota, o outro chamando de imbecil. Terminou, eles se cumprimentaram, se abraçaram, e isso foi excelente no nosso debate. Por quê? Porque eles não estavam criticando a pessoa, estavam criticando o argumento. É diferente. Quer saber se uma pessoa está certa na vida? Siga o que Jesus disse: conhece-se a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Mas se o fruto não é bom, a árvore não é boa. Então, diante de tudo que eu conheço da história de Divaldo, ele acendeu a luz. E toda luz incomoda, principalmente quem está no sono. Experimente chegar em casa, se tem um familiar, 4 horas da manhã e acender a luz do quarto. Você vai ficar irado, porque quem está em sono não quer ser despertado. Diante disso,
Naquele momento que eu estava falando que existe um manual simplório para a gente entender como acender a luz através de uma lente, um homem chamado Giovanni di Pietro Bernardone, ele apresentou. Sabe quem é Giovanni di Pietro Bernardone? Já ouviu falar dessa pessoa? Exatamente, Marco. Muito bem. Francesco de Assisi, chamado Francisco porque ele nasceu no norte da Itália, próximo ao sul da França, e toda pessoa que nascia naquela região e fora criada na infância no sul da França, chamava Francisco, ou seja, que passou pela França. Francisco de Assis, homem rico, seu pai tecelão, vendedor de tecidos, tinha o sonho de ser cavaleiro de cruzada, ir para a guerra, matar, ser herói de guerra na sua juventude. É a mesma coisa que você perguntar a um jovem aqui no Brasil. Antigamente era jogador de futebol, hoje é youtuber, TikTok, mudou alguma coisa. Mas ele queria fama, ele queria dinheiro, ele queria mulheres, era o Francisco de Assis queria. Primeira batalha que foi, quase morre, quase é ceifado a vida por um oponente da região da Berúgia. Só não foi porque um colega, um camarada de exército, foi lá e salvou ele, matando a vida daquele que lutava com Francisco. Aquele homem morreu, desencarnou. Francisco de Assis foi preso naquela batalha, levado para a cidade da região da Perúgia. Chegando lá, passando frio, viu uma carroça de mortos naquela cidade sendo trazida. E uma mãe lavando o rosto de um filho em lágrimas. Meu filho, sua pele está tão fria. Olhou para Francisco. Francisco olhou para aquele homem e viu que era o homem que ele estava lutando. E naquele momento ele foi visitado por uma amiga passageira que não devemos nos apegar, mas temos que escutar ela, a culpa. Se apegou à culpa e começou um processo de reflexão. O que eu quero para a minha vida? Não é isso. Fora preso, lá no presídio, na região da Perúgia, conheceu a filosofia essênica e o Evangelho de Jesus em profundidade. Saiu de lá, o pai pagou a fiança. Quando chegou em Assis, o povo disse: Francisco enlouqueceu, porque está andando no meio da cidade. Eu casei com uma senhora pobreza e começou a viver como um pobre pedinte naquele momento. Fundou a igreja pedindo pedras. Me doe uma pedra, eu tenho uma igreja para fundar. Fundou a igreja pedindo pedras. E começou sua transformação. E quando estava em um momento de dificuldade, tentando vencer as suas próprias inclinações, nesse atrito intenso para gerar a própria luz, ele começa a orar. Mestre, Senhor, onde houver ódio, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver trevas, eu leve a luz. Começa a ler a oração de Francisco de Assis e você vai ver ali um manual para acender a própria luz. É contrariando o próprio ego orgulhoso que nós temos ainda. Mas nós somos espíritos conscientes. Não estamos mais em meio de sono, nós já estamos despertos. Mas despertar não significa acesos. O processo de acender a própria luz é um processo difícil. Mas Jesus disse que nós somos capazes. Acenda a sua luz e brilhe a nossa luz. Não se pode esconder uma candeia acesa. Aliás, não se pode esconder um veleiro embaixo da candeia. A candeia era uma cesta de frutas que eles pegavam para colher. Não se pode esconder uma cidade edificada por trás de um monte. Ele estava mostrando a nossa natureza íntima. Coloca a tua intimidade espiritual para fora. Demonstra a tua imagem e semelhança do Criador. Coloca para fora, para que acenda, para que brilhe a vossa luz. Era isso que Jesus estava falando. E no Espiritismo, nós tivemos uma figura que nasceu na República Tcheca em 1886, um homem que conheceu o Espiritismo no Brasil,
no estado do Rio de Janeiro, chamado Frederick Figner. Este homem, quando conheceu o Espiritismo, ocorreu um certo deslumbre, como ocorre com a maioria. Meu Deus, parece que tem um véu que estava na minha frente. Como é que eu não enxergava isso? Outros dizem, rapaz, eu sabia disso, mas não sabia transferir para o pensamento isso, não sabia comunicar isso. Frederick Figner, quando conheceu o Espiritismo, foi um grande divulgador do Espiritismo no Brasil. Mas ele fazia por ideação ao Espiritismo e não por caridade em si. Ele começou a pensar: se eu começar a fazer isso, eu vou ter uma grande recompensa espiritual. Isso está no livro Voltei, Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier no ano de 1948. Descreve a história de Frederick Figner quando desencarnou e chegou no mundo espiritual. Um dos espíritas mais empenhados naquela região do Rio de Janeiro também. Muito empenhado, intelectualmente curioso, mas que não entendia profundamente aquela passagem: dai com tua mão direita para que a vossa mão esquerda não veja. Ele queria a recompensa espiritual. Queria a recompensa espiritual. Desencarnou. Sua filha, que já havia desencarnado antes, veio buscar, chamado Marta. E ele começou a acompanhar todo o seu processo de desencarne. E viu que a gente não desencarna de uma hora para outra. Existe um processo espiritual de desligamento com a matéria. Logo, por ter sido um trabalhador do bem, ainda que por interesse, viu espíritos elevados se aproximarem e levarem ele e outro grupo para a colônia espiritual. Mas quando chegou nessa colônia espiritual, viu uma professora recém-chegada que nunca conheceu o Espiritismo brilhando intensamente. Ele olhava para ele: meu Deus, eu não tenho nenhuma luzinha, não tenho nada, nem um isqueiro, nem uma faísca, não tinha nada de luz, era um quarto. Intelectualmente, conhecia tudo o Espiritismo, mas era interesseiro, tinha aquele interesse da recompensa, porque ele utilizou a luminosidade própria como causa e não como efeito. A causa era ser caridoso. E ele começou a se esforçar e estudar para acender a própria luz, porque sentia inveja das pessoas que já tinham luz. Como é que pode todo mundo aqui chega pelo menos um pouquinho de luz aqui e eu não tenho nada? Até que a filha dele, que já era mais antiga no mundo espiritual, deu um desencargo nessa outra existência, disse: pai, usa do teu amor sem esperar nada em troca. E ele começou a utilizar o amor dele sem esperar nada em troca. E a luz começou a acender. Mas a luz dele acendeu mesmo. Sabe como? Quem quiser saber, irmão Jacó, que eu mando livro, Voltei. Tem na internet, PDF de graça. Entendeu? Procure lá que vale a pena. Ele acendeu de uma forma bem interessante. Acender a própria luz é dever de todos, porque nós somos luz, nós somos deuses, como afirmou Jesus. O processo é difícil, gera atrito, porque a luz vem por esse processo de reforma íntima, e uma reforma tem a etapa de destruir, para depois reconstruir de novo. Toda reforma tem a sua destruição para depois a reconstrução e uma nova construção. Diante disso, um dos episódios de maior reforma íntima que eu tive a oportunidade de conhecer no campo da psicologia é do senhor James Ludwig, dos Estados Unidos. Ele tinha uma filha única de 17 anos que amava fazer tudo por aquela filha. Trabalhava para chegar em casa e olhar para a filha e para a esposa, era a felicidade dele. Um cristão que vivia na igreja anglicana, tentando ser um verdadeiro cristão. Até que um dia, trabalhando no escritório de contabilidade, toca o telefone. Sua filha tinha sido encontrada morta, estuprada e degolada. Aquele pai
sofrendo intensamente aquele trauma. E por quem fora que fizer isso com minha filha nunca fez mal a ninguém, eu não tenho inimigos. Um sociopata, conhecido como o psicopata de Greenville, Gary Rutger. Ele fora preso e confessou ter assassinado mais de 70 mulheres. 70 mulheres. Ele que fora diagnosticado com psicopatia e sociopatia. Ele que era um serial killer. Um dos maiores malfeitores que os Estados Unidos já teve na história. Chegou o dia do seu julgamento. E nos Estados Unidos é comum que os familiares e vítimas fiquem de frente ao réu. E todas as pessoas que passavam ali, que tiveram seus familiares assassinados por aquele homem, se é que dá para chamar de homem, você é um cruel, você é um monstro, você tem que ser queimado vivo, você tem que ser moído, você tem que ser espancado. Uma morte rápida não é suficiente para você, todos despejando a sua raiva. De repente, ele chega Ludwig, Sir Ludwig, um cristão, já a barba branca, porque aquele julgamento demorara em torno de 9 anos para ocorrer. Olha para ele e diz: o Senhor está fazendo eu desenvolver o mandamento mais difícil que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. O mais difícil, que é de perdoar. O Senhor assassinou minha filha. E eu não quero lembrar disso porque me machuca. Mas eu queria dizer uma coisa: o Senhor é minha salvação. Eu lhe perdoo. Por mais dor que eu sinto em fazer isso, eu sei que tenho que me perdoar. E vou conseguir, porque eu tenho tentado todos os dias me perdoar. Contrariando todos os diagnósticos da psicologia e da psiquiatria, Gary começou a chorar. Psicopata não sente emoções, mas ele começou a chorar. Leve em consideração que tem emoções que não vêm do corpo, mas vêm do espírito. Todo espírito sente emoções. Psicopata também sente. Pode não expressar da forma que nós expressamos, mas sente emoções. E ele começou a chorar, contrariando todos os diagnósticos. E podem ter certeza que o Senhor Ludwig, ele acendeu a sua luz naquele momento, com um atrito muito difícil, mas acendeu. Confiemos em Jesus quando diz: sois deuses, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E quando estiver difícil, pegue a mão de alguém que você ama e que te ama, que quer o seu bem, que quer crescer com você. Porque, como disse Bezerra de Menezes, solidários seremos união, separados uns dos outros, mero ponto de vista. Sem dúvida alguma, fomos feitos para crescermos e sermos felizes juntos, uns com os outros, formando uma única luz. Muita paz a todos.